Olá, eu sou a Verônica Jorge, arte educadora da Escola de Arte. No vídeo anterior, nós iniciamos nosso estudo sobre pincel, entendemos suas características gerais, conhecemos também um pouco da história por trás dessa ferramenta tão apreciada por artistas. Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao nosso assunto, nos aprofundando em cada uma das partes do pincel. O pelo, também conhecido como cerda, é a parte mais importante do pincel. Dependendo da sua aplicação, varia em qualidade e preço. De um modo geral, as cerdas são de origem animal. Desculpe você que é vegano, mas essa realidade faz parte da história do pincel. Mas não se preocupe, hoje em dia já existem pincéis com cerdas sintéticas de boa qualidade. É a cerda que determina o caráter do pincel, assim como sua durabilidade. Segue os principais pelos utilizados para a fabricação de pincéis artísticos. Pelo de Marta Kolinsky. A Marta Kolinsky é um animalzinho silvestre que mora em lugares de clima frio como a Sibéria e o norte da Manchúria. É de seu rabo que se extrai o longo pelo de pontas finíssimas, de grande suavidade e resistência. São considerados os pelos mais raros e valiosos do mundo. Os pincéis feitos com esse tipo de pelo são ideais para aquarela e costumam ter um valor elevado. Pelo de Marta Vermelha. A Marta Vermelha vive em locais de clima temperado. Seus pelos são de cor avermelhada com pontas muito finas e de grande elasticidade. A diferença para o pelo Kolinsky é que esses são mais curtos. São igualmente valiosos. Pelos de esquilo. O rabo do esquilo russo ou canadiano fornece uma espécie de pelo que se distingue pela sua maciez e capacidade de absorção. Esse tipo de pelo é empregado quase exclusivamente para aquarela e seda. Pelo de porco chinês, branqueado. De origem chinesa, de uma raça de porco que vive na província de Chongqing, esse tipo de pelo é duro, mas ao mesmo tempo macio e elástico. Tem uma capacidade de absorção de tinta e extremamente resistente ao desgaste, características indispensáveis quando pintar em superfícies ásperas. É um pelo de excelente qualidade. Pelo de orelha de boi. São considerados imitação de pelo de Marta, encontrado em várias cores, preto, castanho, claro e escuro. É geralmente usado como uma alternativa econômica para o pelo de Marta Vermelha. Suas características são uma boa capacidade de absorção de água, elasticidade razoável e longa vida útil. Pincéis feitos com esse tipo de pelo podem ser usados com qualquer tinta. Pelo de mangusto. Um mamífero natural da Índia, também utilizados na confecção de pincéis artísticos com uma boa elasticidade e grande capacidade de retenção de tinta. Cerda sintética. A escassez de pelo de Marta fez com que, no decorrer dos anos, houvesse várias tentativas de desenvolver uma espécie sintética de pelo. A meta era o pincel com as mesmas qualidades que o de Marta Vermelha, mas com um preço mais econômico. Nos anos 70 foram alcançadas as primeiras tentativas com sucesso. Seus pontos negativos, que devem ser levados em conta, são durabilidade reduzida devido à sua sensibilidade maior aos solventes, que podem causar deformidade e arrepio das cerdas. Essa parte é um pouco técnica, eu sei, mas é necessária se quisermos ter domínio sobre a nossa ferramenta de trabalho. Lembre-se, o sucesso no que fazemos não é resultado de um fator isolado, e sim a soma de uma série de detalhes que muitas vezes passam desapercebidos aos olhos dos distraídos. Agora vou detalhar as outras partes do pincel. Virola. A virola é a parte de metal que une os pelos ao cabo. Ela pode ser de aço, níquel, latão ou alumínio. Dizem os entendidos que um bom pincel começa por ter uma bela virola. Se o fabricante não teve cuidado em escolher uma boa qualidade de virola para dar um bom acabamento ao pincel, que é uma coisa aparente, tanto se imagina a escolha das cerdas. O cabo. O cabo deverá, sobretudo, dar um bem-estar na mão. Afinal, o pincel é a extensão da mão do artista. O seu comprimento depende da sua finalidade. Os pincéis de qualidade amadora e profissional são feitos de madeira, mas para baratear os escolares são feitos de material plástico. O cabo de madeira é selado e laqueado para não inchar e ter um bom acabamento brilhante.
sabe que essa história de bem-estar é muito importante, eu aprendi na prática. Eu não perco a oportunidade de visitar as lojas de materiais artísticos, pesquisando materiais, buscando oportunidades e novidades. Uma certa vez, eu encontrei um pincel de pelo de Marta com um preço muito atrativo. Peguei o pincel nas mãos, olhei, parecia ser um bom pincel. E era pelo de Marta, o que poderia dar errado? Ser uma Marta vira-lata? Ou as cerdas começarem a soltar? Mas a vendedora me garantiu que era a Marta mesmo, a original. E se era verdadeira, o fabricante não ia colocar pelo de Marta numa madeira qualquer com uma virola qualquer. Achei que o risco era pequeno e arrisquei, comprei o pincel. Com pouco tempo de uso, adivinha o que aconteceu? Acreditem se quiser, o impensado aconteceu. A tinta do cabo rachou e descascou inteirinha, deixando o cabo do pincel direto na madeira. Você pode estar pensando, menos mal, pior seria se o pelo começasse a soltar. Mas eu te digo, engano seu. Segurar aquele pincel áspero na mão foi muito incômodo, foi como passar a unha na lousa. É irritante, dá arrepios. É nesse momento que me vem à mente aquele ditado popular, o barato sai caro. Vivendo e aprendendo. Que bom que tive essa experiência, pois hoje posso compartilhá-la com você. Continuando. Por fim, e não menos importante, a impressão. Observem que no cabo do pincel tem algumas coisas escritas. Você já parou para ler e entender o que significa? Não pense, é só propaganda do fabricante. Se liga que é mais importante do que você pensa. Nessa impressão vem a indicação do fabricante, claro. Você precisa saber o nome de quem fabricou para comprá-lo novamente, caso ele tenha te servido bem. Outra coisa é o tipo de pelo que foi usado. Se você assistiu o início desse vídeo, aprendeu sobre os tipos de cerdas. E a partir de agora isso vai fazer sentido na hora da escolha do seu pincel. Vem indicado também, nessa impressão, quanto ao número, marca e série do pincel que comprou. Quanto maior o número, mais pelos o pincel tem. A parte do grande número de tipos de pelo, também existem diversos tipos de fixação de pelos. Cada fixação tem seu modelo específico. Assim, sempre achará um pincel que combina bem com seu estilo de pintar. Usará sempre outros pincéis dependendo da fase de acabamento em que se encontra o seu trabalho. De forma geral, as formas dos pincéis são divididas em duas classes principais, o chato e o redondo. Dentro de cada uma dessa classe existem várias subdivisões. Percebeu que cada parte que compõe o pincel tem sua particularidade e finalidade? E com esse vídeo você compreendeu o quão importante é dominar esse conhecimento? Pois é, conhecimento é o brilho dos olhos da vida humana e para um artista, conhecimento é a alma da sua arte. Bom, chegamos ao final da parte 2. Espero que esteja gostando. Essas informações são muito importantes. Não perca o próximo vídeo, limpeza e manutenção dos pincéis. Se gostou e quer expressar sua gratidão, deixe um like. Tem dúvida? Deixe um comentário. Se quiser praticar seu altruísmo e ajudar jovens artistas no seu aprendizado, compartilhe. O conhecimento deve ser compartilhado para que todos se beneficiem. Até a próxima!